Agora estamos ao vivo aqui nesse Instagram, pela primeira vez. Ai, meu colega do Padre Eustáquio. Salve, salve, Lalinha. Fala, Dani Boy. Fala, Padrinho. Lili, um abraço. O Will Sócio. Fala, meu parceiro. Em breve uma livezinha nossa também, hein? Fala, Fê. Fala, Lili. Lili ao quadrado aqui. Então, galerinha, eu vou tentar achar as paradinhas aqui, que é a primeira vez que eu faço uma live, imergindo nesse meio digital aqui agora. E de antemão, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre inovação. Venho provocado aqui alguns questionamentos, né, a respeito do que é inovação, de como as pessoas enxergam, né, esse conceito. Acho que está mais, é bem intangível, né, a gente não consegue quantificar muito bem, é bem amplo. Eu achei bem interessante que fiz uma caixinha de perguntas aqui, as pessoas falaram sobre a inovação, cada uma falou de uma forma ímpar, mas que de certa forma foi complementar, e é muito legal esse meio aí que eu tenho trabalhado recentemente. Eu não estou achando como que escreve aqui. E eu já vou convidar também o nosso saudoso Técio, porque se a gente está falando de algo, nada mais justo que trazer alguém competente, que tem o domínio do conhecimento, que vai poder falar para a gente um pouquinho mais a fundo, não só sobre o achismo, né, mas também sobre os preceitos técnicos, como que a inovação ela transcende para o nosso bem-estar, para o nosso dia a dia. Vamos lá. Alô, Tércio, está me ouvindo? Galera, esse negócio de live é muito louco, bicho, porque a gente fala. Se vocês estão me ouvindo, se tá tudo bem, se a câmera tá legal, dá um joinha aqui pra mim. Sempre quis falar isso. Bora, Lili, a gente tem que fazer a nossa de produtividade, hein? Gestão do tempo, baita advogada, arrasando aí. Oi, Joãozinho, fala comigo. A galerinha já entrando na onda. Então, quem quiser saber mais sobre inovação, um pouquinho desse preceito aí, desse conceito, vai no aviãozinho aqui, envia para 5 amigos. Cara, sempre quis fazer isso. É muito legal. E ajuda aí a trazer mais gente para contribuir, para transbordar esse assunto aqui, que vai agregar bastante. Não só para a parte profissional, mas para a parte pessoal também de todos vocês. Aê, terceira, falou comigo. Até que enfim, meu querido. Eu tô Tudo me bem? sentindo estranho falando com o telefone aqui. Esse trem é muito doido. Esse trem de live é muito doido. Tudo Seja bem. bem-vindo aí no Instagram, a nossa live. Obrigado. Prazer estar contigo aqui. Obrigado pelo convite. Uma boa noite aí para você, uma boa noite para todos que estão aí e vão prestigiar nosso bate-papo por aqui. Boa. Então, pessoal,
voltando aqui, para quem chegou agora, nós vamos falar sobre inovação, sobre o impacto da inovação, a importância da inovação para o bem-estar. A gente vai passar um pouquinho pela área profissional, pela área pessoal, pelo ecossistema, né? Todos aqueles atores envolvidos, stakeholders envolvidos em um processo de inovação. Então, mais uma vez, para vocês que chegarem agora, se esse tema for pertinente, se vocês gostarem, quiserem chamar mais pessoas, vem aqui no aviãozinho aqui embaixo e convide seus amigos, seus colegas, familiares, para a gente transbordar junto aqui. Então, vamos lá. Estou com meu amigo aqui, Técio Vitor. Cara, fantástico, um consultor renomado, anos de mercado, trabalha muito com economia comportamental, um tema até recente, aí, um tema novo, que envolve a parte social, emocional, finanças, bem interessante. Depois Técio fala um pouquinho mais para a gente sobre isso. É estrategista de vida e de carreira e de negócios, e é especialista em alta performance, tanto em marketing e tanto nas suas outras áreas, né? Como professor, escritor, coach, mentor. Então, Técio, já fiz os pormenores aqui, mas se apresente aí também e fala um pouquinho mais sobre a economia comportamental, porque é um tema novo que eu dei uma pesquisada rapidinho aqui, mas eu não aprofundei e vai ser interessante. Eu acho que vai servir de alicerce para a gente dar o pontapé inicial para falar de inovação, apesar que é uma área nova, né? Novo, inovação tem tudo a ver. É verdade. Joga, meu cara. É verdade. Esse tema, economia comportamental, ele é relativamente novo para nós, né? Brasileiros, sobretudo, e alguns atribuem isso ao Prêmio Nobel de Economia de 2017, que foi Richard, e não lembro agora o sobrenome dele, mas na verdade não foi. Quem cunhou pela primeira vez esse termo, economia comportamental, foi também um Prêmio Nobel de Economia de 2002. Só que com um detalhe, ele é Daniel Kahneman. Não é Daniel Goleman, o pai da inteligência emocional. É Daniel Kahneman. Ele é um psicólogo israelense, professor de psicologia em Harvard, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 2002. Por que eu estou falando isso? E ele tem um estudo muito interessante nessa área, inclusive esse estudo está registrado num livro, que é um livro bem grosso assim, mas ele é muito solicitado no meio corporativo, que é o livro Rápido e Devagar, o título, de Daniel Kahneman. Ele traz uma abordagem bastante significativa para o mundo dos negócios. E ali foi a primeira vez que eu vi citar esse tema. E eu fui checar com a minha experiência e vi que eu sou um economista comportamental. Por quê? Em 1990, eu fiz uma primeira formação em economia. E de lá para cá eu comecei a trabalhar com pessoas. Então eu tive que me apropriar de outros conhecimentos que pudessem me ajudar nessa minha jornada profissional. E eu me apropriei de alguns conhecimentos, todos eles ligados à área das ciências que estudam a mente humana. Então, por exemplo, a economia, o que é a definição de economia? É a ciência que estuda a escassez de recursos, ponto. A economia comportamental, ela vai um passo mais além, é a união da economia com a psicologia. É a ciência que estuda a escassez de recurso para uma tomada de decisão. A tomada de decisão, as decisões todas nascem na nossa mente inconsciente. Então, para você poder orientar nesse sentido, você precisa entender um pouco da mente humana. Então, o economista comportamental é esse, é o profissional que estuda a escassez de recurso para uma tomada de decisão. Entendendo como recurso, todos os tipos de recurso, pessoais, financeiros, de meio ambiente e tudo que envolve o ecossistema num todo. Isso é economia comportamental. Show, e assim, está super correlacionado à inovação, porque é um termo que envolve toda a questão econômica, toda a questão ambiental, toda a questão comportamental. Cara, igual a gente estava falando, né?
que eu abri umas caixinhas, as pessoas falaram, cara, o que é inovação para você? Ah, inovação é transformar algo que já existe, é criar algo novo. Você vê que tem todo um ecossistema envolvido ali, né? Não é só você chegar e, e pensar que está fazendo algo novo. Tem todo um arcabouço por trás ali do que é inovação. Eu até estava estudando um material que fala muito sobre a descoberta, o inventor e o inovador. Então, inicialmente, a gente tem uma descoberta, que é a descoberta de um elemento químico, de alguma matéria, algum material. Depois disso, nós temos um inventor, que pega esse material descoberto e trabalha ele criando um protótipo, um produto. Mas que ainda assim é um produto que não é comercializável, ele não é escalável, ele ainda não gera valor. Ele está saindo do campo das ideias, mas ainda não foi testado, não foi validado. E a partir do momento que a gente testa, valida esse protótipo, consegue otimizá-lo para ser produzido em escala e atender às necessidades do seu público, que seja, gerar valor para o seu cliente, aí sim a gente está falando em inovação. Mas o interessante também é saber que a inovação ela vai um pouquinho mais além. E aí tem alguns paradigmas, alguns conceitos mais específicos. Você consegue entrar para a gente mais a fundo agora, nessa temática, falando alguns paradigmas e conceitos do que é inovação? Claro, boa pergunta, excelente pergunta, obrigado por ela. Na verdade, a inovação ela é uma palavra-chave atualmente, né? Em quase todos os discursos a gente vê a palavra inovação. Se você recorrer ao Google aí e colocar inovação, rapidamente você vai identificar aí milhões e milhões de pesquisas sobre esse tema inovação. Eu, particularmente, eu tenho um pouco de preocupação quando um termo ele começa a ser muito usado e se populariza muito rapidamente, porque conceitualmente ele pode ser compreendido de uma forma distorcida. Então hoje a palavra-chave é inovação. Todos os discursos você ouve falar muito em inovação. Mas, por exemplo, quando eu falo em conceito distorcido, essa preocupação é a seguinte: na minha área de atuação, como gestor e professor de marketing, como coach, eu presencio muito isso. Por exemplo, o próprio marketing. Eu já fiz alguns estudos sobre o conceito de marketing aqui no Brasil e já tomei posse de outros estudos nos Estados Unidos, por exemplo, que é o berço do marketing, sobre uma definição precisa e conceitual de marketing. E todos eles são carentes nesse aspecto. Por exemplo, para muitas pessoas, marketing é propaganda, é publicidade, é promoção e vendas, é comunicação. Tudo isso são ferramentas do marketing. Mas ninguém define marketing como um processo gerencial sistêmico, por exemplo. Então, o conceito de marketing ele é distorcido. E o marketing existe justamente para estruturar essas ações isoladas, para que as pessoas tenham o melhor resultado com menos esforço e menos recurso. O coach, por exemplo, que é uma outra área de atuação. Esse conceito ele foi pouco difundido e se popularizou de uma forma equivocada. Então, o adestrador de animais passou a ser coach, o dentista passou a ser coach, o professor passou a ser coach, o chofer passou a... Tudo é coach, porque ficou chique, é modismo, né? E aí eu pergunto para qualquer um desses profissionais, nada contra a atividade deles, mas o que é coach? E eles não sabem definir conceitualmente o que é. Então, eu fico um pouco preocupado quando uma palavra ela se populariza e está em todos os discursos e as pessoas citam por citar. Inovação, por exemplo. Se a gente recorrer ao dicionário, a gente vai encontrar um monte de palavras que são sinônimos de inovação. Mas para o nosso bate-papo aqui, dentro do contexto do nosso bate-papo, eu vou usar apenas duas que faz muito sentido, que é a mudança e o mudar e o renovar. Mudar e renovar são sinônimos de inovação.
E a palavra que mais define, se a gente pudesse pegar uma única palavra que mais define inovação, é a mudança. Se eu pudesse pegar uma palavra sinônimo para definir inovação, é mudança. Então não há inovação sem mudança. Agora, essa mudança começa onde? Normalmente, as empresas, dentro do ambiente corporativo, existem reuniões para discutir maneiras de expandir portfólio de produtos ou serviços, de inovar. Logo mais a gente vai falar um pouco sobre isso, de inovar projetos, ideias, sistemas, tecnologias, produtos. E eu percebo que sempre no discurso da inovação é algo fora, objetivo. Está sempre focado no meu produto, no meu negócio, no meu segmento de mercado, nos meus stakeholders. Mas se inovação é mudança, aonde começa essa mudança? Ela precisa começar primeiramente em mim. Tem muita gente discutindo dentro das corporações mudança, sendo ele próprio resistente às mudanças. Mas como é isso, Tércio? Explica isso melhor. Nós temos, tudo depende da nossa mentalidade, tudo depende do nosso mindset. E nós temos, basicamente, de acordo com alguns estudos, dentre eles da Carol Dweck, num brilhante livro que ela tem, que chama Mindset, a nova psicologia do sucesso. Então, nesse estudo, ela mostra que nós temos, variam entre nós, dois tipos de mindset, que é o fixo e o flexível. Há momentos em que o fixo ele é mais preponderante, há outros momentos que o flexível é mais preponderante. Uma pessoa, quando a gente fala de inovação, a gente precisa educar o nosso mindset, trabalhar nosso mindset para que ele seja flexível, para que eu seja aberto às mudanças. Senão eu vou estar falando de inovação que pressupõe mudanças e eu mesmo sou fechado, resisto às mudanças. Então, para se falar de inovação, o novo paradigma, o novo conceito de inovação, inovação, eu até escrevi aqui, ó, o novo paradigma é ampliar a minha capacidade de pensar em inovação. Esse é o novo paradigma. É ampliar a minha capacidade de pensar em inovação. E quando eu faço esse exercício de reflexão, de pensamento, eu percebo que a inovação, primeiramente, essa mudança precisa começar em mim. E quando ela começa em mim, aí há uma renovação. Se a gente olhar da perspectiva científica, já citei aqui algum estudo, um estudo da Carol, mas se a gente olhar na perspectiva da ciência e na perspectiva até espiritual, a transformação ela só acontece com uma renovação. E essa renovação, essencialmente, é da nossa mente, da nossa mentalidade, da nossa maneira de pensar. Então, eu não posso sentar e discutir objetivamente inovação, levando em consideração que inovação é um processo de mudanças. Eu não posso pensar em mudanças se essa mudança não acontece primeiramente em mim. Porque senão eu, enquanto líder, enquanto gestor e até como colaborador, eu vou entrar em conflito. Eu vou estar falando de algo objetivo, mas eu não tenho uma realidade subjetiva disso. Eu estou trabalhando em mudanças dentro do meu portfólio, dentro dos meus produtos, dentro dos meus serviços, querendo melhorar o jogo da corporação, do mercado e dos stakeholders, mas eu mesmo sou resistente a mudanças. Então, para que isso mude, e é possível mudar, com a ajuda de profissionais, técnicas, com ferramentas, é possível a gente mudar o nosso mindset de fixo para flexível, para que eu seja mais aberto à mudança, porque a dinâmica do mercado ela é cruel. Ou você muda ou você dança, não tem meio termo. Então, para que eu não dance e continue no jogo, eu preciso mudar.
E isso passa essencialmente pela minha mentalidade. Eu tenho que sair, eu tenho que renovar a minha mente. Eu tenho que sair de uma mentalidade fixa, que é resistente à mudança, para uma mentalidade flexível, que é aberta às mudanças. Esse é o novo paradigma. Essa é a nova maneira de pensar inovação. É eu ampliar a minha capacidade de... Até escrevi aqui, ó, o novo paradigma é eu ampliar a minha capacidade de pensar inovação. Faz sentido isso para você? Tem uns comentários aqui. Faz Opa, total sentido, porque quando a gente está no meio, né, aquele modus operandi, e a gente não consegue identificar da onde que as coisas estão vindo, para onde elas estão indo, ou seja, você está contaminado, não contaminado, mas você está introjectado naquele processo. E a partir do momento que você não consegue identificar nada de diferente, está tudo normal, ou seja, não é que um problema não existe, não é que a oportunidade não existe, é você que não está enxergando. sim. Para você conseguir enxergar, é o que a Lili em dobro aqui, tô adorando isso aqui, ó. É o que eles falaram, olha, a mudança é uma porta que se abre por dentro. E a outra Lili completou, o seu mundo muda quando você muda. Então, quando Sim. você começa a se questionar do porquê você está fazendo isso, de como está sendo feito, você começa a ter outras percepções, você começa a ter outras âncoras que vão direcionar seu raciocínio. E a partir desse momento você começa a enxergar essas possibilidades, né? Eu estou fazendo isso aqui, mas que valor que eu estou gerando nessas minhas ações? Será que eu devia estar mesmo fazendo isso? Será que não tem uma lacuna aqui que a gente pode aproveitar para fazer uma otimização, automação ou exclusão desse processo? Ou então colocar dentro de algum outro? Então, eu acredito muito nisso e faz totalmente sentido. E aí a gente pega um pouquinho do que o Will falou, que o marketing é ciência, né? Então, tudo isso é ciência. Isso aí vai muito além do que o próprio Einstein falava do momento eureka, né? O momento eureka não é um negócio que dá na sua cabeça do nada e você já tem a resposta para tudo, né? É uma constante prática de exercício, de treinamento, de estudo. E uma hora, como você mudou sua mente, né? O seu mundo mudou, então as coisas começam a fazer sentido. E automaticamente, seu subconsciente trabalhando, você vai conseguir conectar esses pontos e achar, enxergar essas lacunas e oportunidades. Perfeito. Essa colocação é muito boa, contribui bastante. Até porque uma outra palavra-chave que a gente ouve muito nos discursos, sobretudo corporativo e de gestão, é protagonismo. Então, quando a gente pensa inovação, a gente tem que pensar num protagonismo. Mas como é que as diretrizes da inovação elas são norteadas? Por tendências de mercados. Então é assim, a gente vai seguindo a manada e vai indo a reboque das tendências e repetindo mais do mesmo. Isso não traz liderança e nem protagonismo. Então, na verdade, tem nada de inovação aí, porque a gente apenas está repetindo mais do mesmo, com algumas diferenças muito pontuais, que a gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso. Então, inovação, independente do seu tamanho, porque uma grande empresa hoje, ela foi pequena ontem, por isso que ela é grande hoje. Mas se quem está na gestão, na liderança, não pensa de uma forma mais expandida, de uma forma mais ampla, essa grande empresa pode sumir do mercado. Foi o que eu disse. O mercado ele é dinâmico e a única coisa constante é a mudança. Só que o mercado ele é implacável e muitas vezes cruel. Então, por isso que eu digo, ou você muda ou você dança. Então, nós precisamos acompanhar essas mudanças. E, por exemplo, a gente está falando com enfoque no bem-estar. Então, por exemplo, se a pessoa tem que definir mudanças dentro de uma estrutura corporativa, onde ela tem resistência a mudanças, ela, em vez de ela estar promovendo o bem-estar, ela está entrando em conflito, ela mesma, porque ela está em contraponto, em contrassenso àquilo que ela precisa determinar. Por exemplo, um grande estudioso da inovação
é o economista e cientista político austríaco Joseph Schumpeter. Ele é um dos maiores pensadores sobre a questão da inovação. E ele diz que a inovação é o motor do crescimento econômico. Então, se a gente olhar na perspectiva econômica e na perspectiva do marketing, o crescimento ele só é sustentável quando ele produz desenvolvimento. Se o crescimento ele não produz um desenvolvimento, ele não é sustentável. Então, veja bem, desenvolvimento pressupõe uma melhor condição de vida e bem-estar para todos os envolvidos, ou seja, para a empresa, para os stakeholders, para o mercado específico, para o mercado num todo, para a cidade, para a comunidade, para a nação, para o ecossistema. Isso é desenvolvimento. Todos tiram benefício disso, todos são beneficiados com essa inovação. Então, se a inovação, de acordo com Joseph, a inovação, ela é o crescimento, o motor do crescimento econômico, esse crescimento ele precisa ser sustentável para que produza desenvolvimento. Então, aí a gente entra nessas questões do bem-estar. Se não está produzindo desenvolvimento, não há bem-estar. Por isso que a visão do gestor, do líder, e que deve impressionar e inspirar os colaboradores, tem que ser de um pensamento sistêmico, uma percepção ampliada e uma visão mais expandida. Do que, embora eu esteja fazendo isso aqui para garantir a sobrevivência do meu negócio no jogo, mas eu tenho que pensar de uma forma sistêmica, lá na frente. Até porque isso pode dar viés lá na frente. Eu posso hoje pensar numa inovação para atender pontualmente uma dor do meu segmento de mercado, mas a gente tem que entender que todo ser humano carrega uma dor em alguma área da vida. Então, do ponto de vista da economia e do marketing, quando uma dor é atendida, ela pressupõe uma outra dor. A gente descobre outras dores. Por exemplo, aquela escala, isso faz muito sentido dentro daquela pirâmide de Maslow. Quando a base da pirâmide ela é atendida, as pessoas vão para uma outra escala de necessidades para serem atendidas. Então, se eu não penso hoje numa inovação, quer mesmo sendo de produtos ou serviços, que possa trazer benefício para uma escala maior, isso pode atender uma necessidade pontual de curto prazo e retornar como uma dor maior para o meu mercado e para todo o ecossistema. Por exemplo, se você desenvolve um produto, por exemplo, da área da beleza ou da área da saúde, e etc., que vai atender uma dor, remediar uma dor pontual do teu mercado. Às vezes esse produto ele é desenvolvido e produzido a um custo muito elevado para o meio ambiente. Então, vai retornar para todos que convivem nesse meio como uma dor muito maior, se eu não desenvolvê-lo hoje dentro de um pensamento sistêmico estratégico. Faz sentido? Faz sentido para vocês que estão aqui na live conosco? A comunicação está clara? Está fazendo sentido para vocês? Interage com a gente aí. Bora lá, já vi uns coraçãozinhos aqui. Esse negócio é muito legal. E a Lili falou ali também, olha, a única coisa que não muda é que tudo muda. Trazendo um pouquinho do que você falou aí também, a gente já começa a entrar nas dimensões básicas da inovação. Sim. Principalmente a gente, quando fala em comportamento, né, em mudança e desenvolvimento. Então, até Schumpeter ele fala o seguinte, que não é que o computador ele destruiu a máquina de escrever, é que existia ali um comportamento mediante alguma inovação, algum produto, que gerava um certo engajamento, e esse engajamento gerava um certo consumo. E a partir do momento que você não promove mais mudança, ou seja, nós já adequamos ali àquele mindset, vamos dizer assim, é igual quando a gente fala em transporte hoje pelos aplicativos.
quando iniciou, era um boom, porque era diferente, era disruptivo, você não precisava mais ficar refém de um táxi, né, de algum motorista particular, você tinha um aplicativo que conectava os motoristas disponíveis, né, mais próximos. Mas hoje, você vê isso como uma inovação, como uma mudança, já tá tão no nosso cotidiano que é normal, ou seja, não promove mais uma mudança expressiva. Ou seja, aquele comportamento que gerava o engajamento, que gerava o consumo, ele já foi absorvido pelo dia a dia, já não é mais uma dor a ser resolvida, né? Então, qual que será o próximo passo? Qual que será a próxima inovação? Seria uma incremental, né? Seria uma disruptiva? Então, pela Uber, por exemplo, a gente vê que além dos carros, agora está rolando também a moto, e em alguns estados, algumas cidades, você tem também o transporte aéreo, né, de helicópteros, etc. Então já vem ali mais uma parte incremental a essas inovações. Mas aí acho que seria interessante você falar um pouquinho mais sobre essas dimensões para ficar mais claro. Porque quando a gente fala de mudança, a gente está falando de quebra de paradigmas, quebra de visão, mudança de mindset. Mas na prática, sim, algumas empresas que promovem e que têm esse hábito, né, essa cultura de disrupção, de inovação e outras dimensões também. Seria interessante abordar. Claro. Bom, quando a gente fala das dimensões da inovação, a gente tem basicamente três dimensões, né? As quais você já deu uma pincelada aí. Nós temos a inovação incremental, a radical e a disruptiva. Eu vou discorrer um pouco sobre elas e vou manifestar a minha percepção que eu tenho sobre elas, baseada nos meus estudos de muitos anos e na minha experiência também, no trato com estratégias de vida e negócios, tá certo? Porque nunca dá para dissociar uma coisa da outra. Todo negócio, toda corporação, ela depende e vive com pessoas. E mercado é constituído de indivíduos, de pessoas. Então, sempre o meu olhar ele é estratégico para essas duas vertentes, vida e negócios, ou seja, pessoas e negócios. Então, nessas três dimensões básicas da inovação, às vezes eu divirjo um pouco dos principais ou dos mais influentes estudiosos, né? Um desses é já o citado aí, o Joseph, né, que você também citou. Digamos que ele seja um dos pioneiros aí da inovação incremental. Mas acontece o seguinte, eles não consideram, nem o Joseph, nem o Clayton Christensen, que é de Harvard, professor de administração, que é o pioneiro aí no discurso da inovação disruptiva e nos estudos da inovação disruptiva, eles não concordam que a Uber, por exemplo, ela se enquadra dentro de uma transformação disruptiva. Eu, particularmente, em alguns aspectos, sim, outros não, né? Então, eu vou falar um pouco sobre elas, e aí eu vou citar também empresas que eu acho que em algum momento elas se enquadram numa, outro momento em outra, e por aí vai. Por exemplo, conceitualmente, a inovação incremental, ela serve para te manter no jogo competitivo por curto espaço de tempo, né? Ela é de curto prazo. Ou seja, o que eu preciso agregar no meu produto ou no meu serviço para que eu tenha sobrevivência, para que eu tenha capacidade competitiva de sobreviver nesse jogo do mercado no curto prazo. Então, ela é uma inovação que o foco dela está essencialmente na empresa, no segmento de mercado, vale citar isso, porque não é no mercado como um todo, é naquele segmento de mercado que a empresa atua. Então, ali é que ela joga, ali que acontece o jogo dela. E para que ela continue nesse jogo, ela precisa estar incrementando novos produtos e serviços a todo tempo. Ela precisa dessa incrementação
dessa inovação incremental a todo tempo, porque isso dura pouco tempo, é curto prazo. E são inovações pontuais. Eu, particularmente, em qualquer esfera da nossa vida, pode ser pessoal ou profissional, tudo que é pontual é sempre no curto prazo. Ele não tem sustentabilidade para seguir adiante. Ele requer o tempo inteiro que você esteja ali incrementando algo para poder sobreviver nesse jogo. Ou seja, você não muda o jogo, você continua no jogo e precisa disso. Então, por exemplo, eu acho que a indústria automobilística ela se enquadra bastante nessa questão, porque se você observar, o que mudou nos automóveis de 2021 para 2022? Se você olhar, é alguma coisinha básica, pontual, que difere de um ano para o outro. Não tem grandes inovações. Né? E isso eu falo da indústria como um todo, porque ela se repete. Você olha um automóvel ali, o que mudou de um para o outro são coisinhas bem pontuais mesmo, que não leva a nada, só para mudar modelo, ano e etc. Então, essas inovações, elas, ao meu ver, elas focam totalmente nesse tripé, nessa dimensão. Empresa, segmento de mercado e stakeholders. Se ela proporciona algum bem-estar, esse bem-estar, que da minha parte ele é um pouco questionável, mas se ela proporciona bem-estar, esse bem-estar está muito restrito. Ele é muito restrito. Ok? A inovação radical, ela já é um pouco mais abrangente, porque, na verdade, ela está muito focada naquela estratégia do Oceano Azul. Você não vai simplesmente criar situações para te manter no jogo. Você vai mudar o jogo. Você vai explorar mercados e oceanos ainda não explorados. Então, isso te proporciona a você liderar por um período mais tempo, pelo longo prazo. E, na verdade, essa liderança é você estabelecer um outro jogo. Você muda o jogo e você estabelece novas regras. É você que estabelece a regra desse mercado e você alcança o mercado como um todo. Isso é uma inovação pontual. Mas, ao meu ver, ela também está muito restrita a produtos, serviços, empresa, mercado e stakeholders. Ou seja, ela mexe com produtos e serviços. Embora seja por um período maior, embora você lidere, né, esse segmento desse oceano novo que você desbravou, desse novo mercado que você explora. Mas, se há inovação aqui, ela também é uma inovação muito restrita. A disruptiva, ao meu ver, ela já é mais abrangente, porque ela não trata apenas de uma mudança de produtos ou serviços, mas ela propõe uma mudança de modelos de negócios. E esses modelos de negócios, ele envolve o todo, porque a gente pode pensar assim, na inovação radical, talvez eu vou alcançar uma determinada fatia do mercado que pode ser o consumidor ideal para esse produto ou serviço, assim como na disruptiva, como na incremental também. Na disruptiva, eu já penso num todo, e o meu modelo de negócio, ele visa trazer um baixo custo e uma conveniência para um número maior possível de pessoas. Então, ela proporciona e ela provoca e ela propõe uma transformação. E a disruptiva, ela não é algo pontual de curto prazo e nem de longo prazo. Essa questão de prazos é muito relativa, mas
para a empresa, a longo prazo, pode ser um período de 1 ano. A disruptiva, ela propõe transformações que subsistem e se sustentam por eras a fio. E as pessoas são beneficiadas com isso. Por exemplo, a gente falou da automobilística, né? Eu vou citar uma marca que ela transformou esse mercado. E até hoje, o mercado se beneficia dos impactos dessa transformação. Foi a Ford, lá no início dos anos de 1990, com Henry Ford. Ele trouxe um novo modelo de negócio para a indústria automobilística, que perdura até hoje. Por exemplo, a lâmpada. Thomas Edison também lá atrás, ele inventou esse produto, ele trouxe esse modelo de negócio que gerou essa transformação que até hoje qualquer pessoa não consegue se ver dentro de um ambiente em que não haja uma lâmpada, por exemplo. Então percebe, a inovação disruptiva, ela traz esse componente de transformação. Então aí entra muito mais essa questão do bem-estar do que talvez as outras. Ela se expande mais do que talvez as outras, porque pensa nas pessoas como um todo. E esse um todo envolve comunidade, empresa, comunidade, stakeholders, cidades, nações, e por aí vai, todo um ecossistema. Não estou te ouvindo. Complementando, para não engano, é tecnologia. Mutei e esqueci de desmutar. Mas agradecer o pessoal que está na live aí também, engajando, coraçãozinho, respondendo aqui, colocando umas reflexões. Muito bom, obrigadão, pessoal, pela presença aqui. E aí eu vou pegar até um comentário da Lili falando sobre o aspecto do meio ambiente, da sustentabilidade, que é onde eu acredito que hoje a inovação disruptiva está sendo mais densa, né, mais aplicada. Então, até mesmo no comportamento do consumidor, igual ela comentou, os consumidores hoje estão buscando produtos e serviços de empresas que estão atentas ao cuidado com o meio ambiente e outras causas. Então, nesse processo todo, a gente tem toda uma mudança do ciclo de vida do produto, né, da cadeia produtiva, dos materiais e insumos para a produção, tanto do próprio produto quanto das embalagens. Como a gente utiliza isso, como a gente enxerga isso na questão da reciclagem, da reutilização. E a gente já vê um pouquinho também nas ODS da ONU. Então, está tudo interligado e eu acredito que esse movimento vem para mudar mesmo toda a geração de valor que as empresas entregam para o seu cliente. Então, não basta você ser uma empresa hoje com um material bom. Da onde que está vindo esse material? Como ele está sendo produzido? Né? Quais são as formas ali que você está utilizando? E aí, complementando também com o que você falou sobre essas inovações que transcendem, né? Elas são transcendentais, como Ford, o próprio modelo de produção taylorista, Fordista. A gente pega também a Toyota também com seu modelo do Lean Manufacturing, que depois as próprias startups utilizaram esse processo de produção como base para startup, para aquele livro da startup enxuta. Então, a gente vê que há um desdobramento de uma inovação e que ela não morre, igual você fala, perpetua, ela tem longevidade. O próprio Leanception para a concepção de criação de novos produtos, de processo criativo, de roadmapping de etapas de produção, de projeto de produto, é uma coisa que ela vai sempre sendo complementar e ela não morre, ela não acaba. Ô Matheus, eu sou de uma geração, eu nasci em 1962. Eu costumo dizer que as principais mudanças que ocorreram no mundo e, sobretudo, no Brasil, as principais mudanças ocorreram de 1990 para cá. Presta atenção para você ver. Tem coisas que a gente olha hoje e no início dos anos 90 você jamais imaginaria que pudesse acontecer. E eu, graças a Deus, eu me sinto assim um pouco privilegiado porque eu
assisti essas transformações em loco. Eu vi a entrada da internet aqui, eu trabalhei em empresas que não tinha nem microcomputador, PC, trabalhei em empresas que tinham aqueles mainframes, aqueles setores de PCD, né, processamento de dados, e nos dos setores da empresa tinha terminais, né? Eu usei aquele tijolão de celular que você andava até torto. Eu usei o Telex, eu usei telegrama, usei fax, né? Então, assim, eu vivi toda essa transformação, isso é legal, é bacana. E tem muitas empresas daquela época que a gente jamais imaginava que fossem ruir. Aí volta ao paradigma da mudança. Ah, eu estou tantos anos no mercado, eu sempre fiz assim. Por que eu tenho que mudar agora? Então, quando eu digo que o mercado ele é dinâmico, implacável e cruel, é isso. Ou você muda ou ele te muda. Né? Então, essa questão das startups, eu vejo entre as empresas que hoje operam no mercado, em todas as áreas, em qualquer segmento, as startups como alguém que promove, que está promovendo essa mudança em todas as áreas. Por exemplo, na área do entretenimento, Netflix, Spotify, né, e por aí vai. Na área das fintechs, né, serviços bancários e etc. São coisas que estão criando conveniências, facilidades para o consumidor num todo. E você pode hoje, o que todo mundo quer e busca de uma transformação são conveniências. Então, as startups, elas largam na frente. Por exemplo, a gente citou a Uber, né? A Uber, ao meu ver, e tem muita gente que discorda e está tudo bem, ela mudou o sistema de transporte no mundo. Então, para mim, eu acho que é um processo irreversível. Ela vai, embora ela não esteja em todos os países, ela ainda encontra resistência em alguns países, até da Europa, mas ela mudou o sistema de transporte no mundo. Agora, quando a gente fala em bem-estar, aí a gente tem que pensar de uma forma mais abrangente, mais sistêmica. Agora, a que custo tudo isso, né? Será que todos os stakeholders estão se beneficiando dessa proposta, dessa inovação? Será que toda a comunidade onde essa empresa opera está se beneficiando de toda essa operação? Então, aí são pontos de inflexões que a gente precisa refletir e discutir. Mas não há como negar que as startups, em vários setores, elas estão propondo ao meu ver, pelo menos, essa inovação disruptiva. Ou, no mínimo, radical. Show. E aí a gente faz até um gancho sobre o crescimento e a sustentabilidade, a longevidade do negócio por meio da inovação, né? Já que você comentou aí agora. Fazendo aqui um agradecimento ao Fabinho Araújo. Anos que eu não vejo esse rapaz aí, que é inovador, disruptivo, cara bom. Um abraço. A risadinha não pode falhar, né, Fabinho? Tamo junto. Gabi Odonto, Merchan aqui, quem é de João Molevade região, melhor dentista lá. Podem ir para João Molevade, se ele acredita que vai ser excelente. Um abraço, obrigado também pela audiência. Vamos fazer só um apanhado aqui, né, Tess? Que a gente já falou tanta coisa, cara. Eu já fiz uns rabiscos aqui para poder fazer um resgate, mas nem eu tô entendendo de tanta coisa que eu já coloquei. A gente falou sobre o papel do marketing também, né? Você está interagindo com o teu público, deixa eu te dar uma surpresa que nem você sabia, surpresa mesmo. Quem permanecer conosco até o fim da live, no final da live tem um presente, tá? Eu vou dar um presente. Todas as lives que eu participo, eu dou presente. Então, vocês que estão aí, continuem até o final. No final vai ter um presente. É um brinde, é um bônus para quem ficar até o final. Desculpa, Matheus, pode continuar. Pô, não, mas isso aí. E vindo de você é excelência e qualidade. Conteúdo na certa.
fazendo esse resgate aqui, até mesmo para a gente entender do porquê desse vídeo, né? Não é uma coisa à toa. A gente está falando aqui sobre o marketing, sobre ter resultados, né, com menos esforços. A gente falou um pouquinho sobre as concepções de coach, que aí a gente entra na questão da mudança e do renovar, que puxa a inovação. A inovação, ela vem com um papel muito grande, principalmente na mudança de mindset, né? Do fixo para o flexível, onde a gente começa a transformação de dentro para fora, nas nossas percepções e como a gente atua e trabalha com os nossos sentimentos, emoções e pensamento. Já entrando um pouquinho na seara do autoconhecimento, né? Com um pouquinho do que o ego e a consciência, né? A consciência atua nas nossas ações tomadas de decisões. Falamos também um pouquinho sobre a mudança e o desenvolvimento relacionado ao bem-estar. Então, como que a inovação vem proporcionando bem-estar e como esse bem-estar promove um tipo de comportamento, esse comportamento gera um tipo de engajamento e o engajamento vem com o consumo. E esse consumo ele não precisa ser só um consumo de produto, né, de compra e venda, mas é um consumo de ambientes, de espaços, né? Vai muito além de produto e serviço. E aí a gente já transcende a inovação para um outro plano. E principalmente na questão da sobrevivência. Se a gente está falando de inovação num plano mais amplo, a gente tem que estar atento à longevidade. Então, quais são as estratégias, os tipos de inovação que vão auxiliar o negócio a ser perpétuo, perpetuar e ser longevo. A gente tem inovação ambiental, disruptiva, e como isso tudo envolve o meio, a gestão do negócio em si. Sim. Cara, fantástico. Se eu tiver perdido alguma coisa que ele fala, pode dar um complemento, porque é muita informação. Você tem uma capacidade de síntese tremenda. Acabei de descobrir aqui, eu, como um bom observador do comportamento humano, fiquei encantado. Parabéns. Você sintetizou tudo que já foi falado até aqui de uma maneira brilhante. Parabéns. Tá, isso aí é movimento ágil, né? É. E aí um abraço aqui também à Associação Brasileira de Startups, à Rede Brasileira de Startups. Deixa eu dar um oi para uma pessoa que entrou na live aqui, ó. E tá à vontade. Tá me cumprimentando, passou o nome aqui, eu não vi, mas... Olá, pessoal, vocês que estão entrando aí, prestigiando o nosso trabalho, bacana. Fica com a gente até o final que tem um presente para vocês aí, tá? Desculpa, Matheus, pode mandar. Show, não, estamos nesse engajamento master aqui, mastermind, e aí eu acredito que a gente vai caminhando para os finalmente aqui também, que a gente já fez todo o panorama de paradigma, das dimensões, de como isso influencia no crescimento e sustentabilidade do negócio. E a gente pode falar um pouquinho também da inovação assertiva, né? Acho de como a gente consegue direcionar nossos esforços para que a inovação de fato aconteça e venha virar valor. Legal. Na verdade, a inovação assertiva, ela deriva de tudo que a gente já falou até aqui, certo? Porque o cenário econômico e mercadológico, ele gira em torno dessas 3 dimensões da inovação. Não foge disso. Então, uma inovação assertiva é eu, enquanto líder corporativo ou de governo, de qualquer instituição, enquanto líder, eu saber qual o momento para implantar essas inovações. Qual o momento ideal? Eu não vou dizer certo, porque assertivo não é necessariamente certo, né? Hoje é muito aceitável no mercado o erro. O erro ele é pedagógico e só erra quem faz. Se eu fico só buscando acertar, isso pode me inibir de fazer. Então, a assertivo é aquela que eu tomo uma decisão, eu sou ousado enquanto líder para decidir e sou resiliente para sustentar a minha decisão. Isso diz respeito ao momento ideal do meu negócio, da minha empresa, da minha instituição, da minha... Enfim, da onde eu estou ali liderando, dentro dessas 3 dimensões. Qual é o momento ideal para eu aplicar aqui uma inovação incremental?
Será que esse é o momento ideal aqui de incremental, radical, ou eu tenho que pensar já numa disruptiva? Entrar em uma dessas três dimensões de uma forma segura, isso nós chamamos de inovação assertiva. Agora, é claro que isso daí, muito em termos conceitualmente. Para essa tomada de decisão, eu preciso ter elementos que me norteiem, né? Que me movam nessa direção. Então, aí entra um pouco daquilo que você perguntou lá no início. Economia comportamental, né? O que a economia comportamental pode me ajudar enquanto uma ciência que estuda a escassez de recursos numa tomada de decisão, né? Como que dentro desses recursos escassos que eu tenho, como eu posso tomar determinada decisão de agora entender que é o momento ideal para uma inovação incremental, ou radical, ou disruptiva? Faz sentido? E até que ponto inovar é o principal fator de mudança. E aí eu pelo menos trabalho muito com pequeno e médio empresário, né, média empresa, lá no Sebrae. Então a gente entende que às vezes uma mudança inovadora, ela não vai trazer o valor esperado, né? Seja ela de ganho de mercado, de otimização de processos internos. Muitas das vezes tem que começar antes do processo de inovação. Então, o básico, né? Qual que é a sua segmentação de cliente? Qual que é seu ótimo produtivo, né? Tanto em insumos, em processos para a fabricação do seu produto, ou então estratégias de comercialização, tipo a venda de produto acabado. Então, acredito que a inovação assertiva seria entender se de fato se a empresa carece de uma inovação. Sim, na verdade é isso, é que a gente não dá para entrar em detalhes, né? Então, quando eu falo dessas três dimensões da inovação, tudo que compõe cada uma delas e tudo que implica cada uma delas. Agora, de uma forma mais rápida, mais prática e objetiva para explicar o que é uma inovação assertiva, é eu ter elementos para essa tomada de decisão e decidir de uma forma segura. Enquanto líder, ser ousado na decisão e ser resiliente para sustentar a decisão tomada. Agora, é claro que a inovação propriamente dita, ela compõe uma série de situações, uma série de variáveis que precisam ser estudadas. Mas, por exemplo, eu ainda particularmente entendo, e aí faço até uma crítica, que todas elas estão focadas nisso. Empresa, mercado, stakeholders. Isso ainda é muito restrito. Mesmo que a gente saiba que vamos inovar ou não vamos, o que vai fazer ou não vai, que produto inovar ou não, mas tudo isso ainda é muito restrito. Se a gente não ampliar a maneira de pensar, a maneira de ver o mundo, a maneira de ver as coisas. Porque isso que você toca é muito interessante. O que eu posso pensar em uma inovação hoje e que vai trazer supostamente resultado significativo ou aliviar a dor de uma parcela do meu segmento de mercado, pode, no médio e longo prazo, gerar uma dor muito maior, tanto para o meu mercado quanto para o entorno todo e o ecossistema. Então, isso não é só... Hoje, a nossa fala e a nossa abordagem, ela não se restringe às questões objetivas. Porque se a gente entrar nas questões objetivas, tem muita coisa para destrinchar dentro desses três dimensões. Mas muito mais para essa reflexão sobre o ampliar da percepção, a visão estratégica, né, o pensamento sistêmico e uma visão aumentada, né, de pensar a inovação dessa forma. E isso passa necessariamente, quando a gente fala de bem-estar, né, a gente entra nessa linha.
Tem alguém que falou aí sobre a questão da compra de produto. A gente pensa que falar desses assuntos a gente está sendo muito romântico, mas não. Hoje, o consumidor ele tem informações como nunca teve antes. E essas informações elas são propagadas de uma forma horizontal. Então é assim, ó, dentro do meu grupo, existem pessoas que trabalham naquela empresa que deterioram o meio ambiente. Eu não vou comprar produtos dessa empresa e vou propagar de uma forma horizontalizada, através das redes. O inverso também é verdadeiro. Eu posso nem ser o cliente ideal financeiramente para estar consumindo esse produto. E aqui eu posso dar exemplo, por exemplo, da Harley Davidson, aquela motocicleta. Eles têm um estilo, eles têm clientes que são fãs, clientes que são, que para esses clientes, eles não importam se eles vão adquirir o produto A ou B ou C. O que importam para eles é ter algo dessa marca, porque essa marca representa a identidade, o que ele é. A marca representa um estilo de vida diferente, com mais liberdade. Então, se ele não tem condição financeira de comprar uma motocicleta, ele pode comprar um capacete, uma jaqueta, um macacão, um boné ou até mesmo um chaveirinho. Mas ele quer fazer parte desse estilo de vida que essa marca propõe. E ele está lá no grupo dessa marca. Então ele defende essa marca. Se alguém fala mal dessa marca, ele defende. Porque ele está ali fazendo a comunicação dele de uma forma horizontal. Então, nós precisamos pensar dessa forma. O tempo o tempo gasto afiando o machado não é tempo perdido. A gente tem que ter esse olhar mais sistêmico, esse pensamento mais estratégico, saindo das questões meramente objetivas quando a gente fala de inovação. O homem ele é capaz, ele é um expert em criar qualquer coisa fora dele. E ele é incapaz de conduzir qualquer situação dentro dele, internamente. Haja vista que uma das maiores demandas e carências da liderança é o autoconhecimento. Fantástico, fantástico. E você comentou também dos detratores ali, né, internos. Sim. Então, até que ponto a estrutura organizacional permite a entrada da inovação? Até que ponto aquela cultura, né, ela está com um grau de maturidade elevado para que as pessoas consigam perceber essa mudança interior, né, interna. E principalmente no setor farmacêutico, converso sempre na farmácia hospitalar, por exemplo, que não adianta agilidade se a gente não tem pessoas-chave em cada processo específico. Sim. Então, se você não tiver essa estruturação bem definida, não adianta você ter melhorias posteriores. Se você não tem essa base, né, consolidada, do básico bem feito, você não consegue promover e criar e construir estruturas mais robustas acima, né? E interessante que você falou também sobre a Harley, que hoje a gente vê muito isso, as plataformas de social, né, de interação social, elas não comportam mais as tribos. Então, eu observo e conversei com o Luiz, grande amigo aqui na área de marketing digital, ele fala que hoje as pessoas carecem de mais plataformas digitais, tanto que o Orkut está voltando. Eles estão entendendo ali agora um novo padrão de comportamento. Então, por isso que tem muito essa questão do cancelar, né? E de uma coisa hoje explodir, ter aquele hype, né? Se você tem uma tribo, né? Um conjunto de pessoas que abraçam uma causa, elas geram engajamento entre si, compartilham desse mesmo produto, um serviço entre si, e aquilo tem uma certa explosão, que a gente chama de hype, e fica ali naquele momento. Se vai ser sustentável ou não, o importante é que esse movimento, como a gente viu no Big Brother também, né, ele está muito crescente de a massa movimentando as plataformas de interação social e não mais as plataformas de interação social trazendo as pessoas para se interagir. Uma mudança de comportamento também e de estilo de engajamento. Isso é interessante. Derivar no consumo, né?
Sim. Isso é bastante interessante, porque tem uma outra questão que está muito em alta no mundo corporativo, sobretudo, é a questão do propósito, né? O propósito também virou palavra-chave. E o propósito, ele está, de acordo com os estudos, sobretudo o estudo de Simon Sinek, o propósito, ele tá, a inovação, ela está muito ligada à questão do propósito da empresa. Quando a gente fala que uma inovação disruptiva, ela tem que sobreviver às eras, né, às mudanças das eras, então isso tem muito a ver com o propósito de uma empresa. Qual é o teu propósito no mercado? Você está aí criando produtos e serviços para quê? Né? Essa é uma questão que não quer calar. E às vezes o líder, o gestor, acha isso muito romântico. Mas a gente tem exemplos de empresas que vivem em função de propósito e elas não têm clientes, elas têm fãs. Quando a gente fala de detratores ou de defensores de uma marca, sobretudo nessa era da conectividade, nós estamos falando de empresas com propósito. Por que que na Harley Davidson as pessoas querem pelo menos um chaveirinho? Porque elas querem se identificar, elas querem estar unidas àquela marca que tem o mesmo propósito de vida que o deles. Ela se sente representada ali. Então, embora alguns estudiosos não considerem a Apple uma empresa de inovação, mas em alguns aspectos, eu particularmente, eu acho que sim. Porque a Apple, ela desafia, o propósito dela é desafiar o estabelecido. E os clientes que compram produtos da Apple, eles não compram porque os produtos são mais baratos que os outros. Às vezes nem são. E também não são mais bonitos que os outros. Eles compram porque eles se sentem identificados com aquela marca. Eu sou o tipo de pessoa que eu desafio o estabelecido. E essa marca me representa. E isso é legal porque, de acordo com o ponto de virada do Simon Sinek, né, essas pessoas que seguem, né, seguem o líder, por assim dizer, eles são os adotantes iniciantes, ele puxa todo o resto do mercado. Por isso que existem vários pontos de virada que sobrevivem eras. Né? Por exemplo, todas as cafeterias do mundo, elas servem café para os clientes. A Starbucks serve clientes com café, é diferente. Então eu vou pensar o meu negócio assim. Por exemplo, na Times Square, nos Estados Unidos, a cada 100 metros você vê um ponto de venda da Starbucks. Por quê? Porque ela não serve café para o cliente, ela serve o cliente com café. Então ela não quer o cliente dela fazendo filas quilométricas para entrar na cafeteria. Então, no raio de 100 metros, se aqui tem fila, ele pode ir para uma outra, que ele vai ter o mesmo atendimento, porque lá o propósito é servir clientes com café e não café para clientes. Faz toda a diferença. Sim ou não? Claro, claro. E aí a gente entra numa seara bem interessante. Você comentou também da questão de sintetizar assuntos. Um salve para Camilinha Santos, experiência do cliente aí. Um pouco disso vem da inspiração que ela traz. E vamos ter também, mais adiante aí, uma agenda com ela, sensacional, falando um pouquinho da inovação nesse processo da experiência do cliente, da experiência do usuário. Como que é importante a gente ter a mudança desse padrão comportamental para conseguir ali prender ainda mais a atenção do público e além do mais. A gente até comentou que o básico hoje, ele não está sendo mais parâmetro de decisão, né, de análise. Ser educado, tratar bem seu cliente, ser cortês, estar presente, é o mínimo, é o básico. Isso aí não é crivo mais, não é âncora para avaliação. Sim. Então, como que acima disso, né, além de sermos né, abertos e estarem presentes de fato, como são as estratégias, quais são as métricas que a gente pode utilizar para potencializar esse sentimento de pertencimento que vai derivar, né, no fã e não no cliente. Sim, sim. E na verdade existem muitas ferramentas
para mensurar isso, mas eu acho fantástico, porque são ferramentas muito precisas e ajuda bastante a melhorar o desempenho das corporações nesse sentido. Mas tem uma coisa que ainda é muito da minha área e a gente não pode deixar de mencionar. A gente fala muito no CX, né? Experiência do cliente. Todo cliente, todo ser humano, ele tem experiências, quer seja boa ou ruim, mas ele tem. Isso foge do nosso controle. Ele tem uma experiência. Agora, o melhor dos mundos é que, ao tomar conhecimento e fazer contato com a nossa marca, com os nossos produtos e com a nossa equipe de atendimento, essa experiência possa ser boa e não ruim. Porque senão, depois você tem que ressignificar esse fato. Porque como é que se constrói uma experiência? A experiência ela está intrinsecamente ligada ou essencialmente ligada à emoção. E as emoções, elas são a parte do nosso ser que mais sofre variações durante 24 horas do dia. Então, se eu não entender de gente, entender só das ferramentas, eu ainda vou ficar à mercê dentro desse processo. Eu preciso entender das ferramentas, eu preciso utilizar as ferramentas para dar inteligência ao processo. Mas eu preciso entender de gente e saber como minimizar o máximo possível de impacto negativo para que essa pessoa tenha uma boa experiência. Aí eu preciso entender de como se constrói um processo de construção, como se constrói os pensamentos, eu preciso entender de inteligência emocional, eu preciso saber de tudo isso, eu preciso entender isso e treinar a minha equipe nesse sentido. Porque senão você está usando todas as questões objetivas e práticas no sentido de oferecer uma boa experiência para eu, cliente. E eu posso estar olhando algo ali que você nem percebe e aquilo está gerando em mim uma experiência ruim. Uma experiência negativa. E eu vou te dizer uma coisa, de acordo com a psicologia e com as ciências que estudam a mente humana, uma experiência maior sobrepõe uma experiência menor. Você pode passar meses a fio proporcionando boas experiências para o seu cliente. Uma experiência ruim que ele registra fortemente na memória dele faz ruir toda a tua casa. Ele vai ser um detrator da tua marca, do teu produto e do teu serviço até você ressignificar esse fato. E isso vai além de consumidor, né, de empresa e cliente, vai até em como nós nos comportamos com o meio ambiente de trabalho, o ambiente social. E a gente já faz um gancho, assim, dá para explorar isso muito sobre esse novo mundo que a gente vive, esse mundo urbano que eles falam, de alta complexibilidade, de alta globalização. Então, nós estamos hoje muito conectados. Se fala hoje de metaverso, mas até que ponto nós, como pessoas, como seres, estamos conectados, né, e dispostos a se conectar com as pessoas de fato, a entender as relações, como que elas se dão, qual que é o valor que aquilo tudo vai gerar, principalmente, profissionalmente e até no ambiente de consumo. Nesse mundo muvuca, né? Ele era VUCA, alguns já ampliaram isso para BANI e outros estão no muvuca, ampliando o VUCA para muvuca. Nesse mundo muvuca, de incertezas, de fragilidades, de complexidades, o mais certo é você tomar consciência de algo e refletir sobre, e não simplesmente seguir a manada, porque senão você vai ficar repetindo mais do mesmo. Né? Então a gente está entrando agora aí numa discussão muito ampla sobre metaverso. Tudo na vida tem dois lados. Tudo tem dois lados como uma moeda. E se a gente não tem clareza do que a gente quer para o nosso negócio e para a nossa vida, a gente vai seguir essa manada aí e isso tem reflexos e consequências que podem ser nefastas
para nós, no médio e longo prazo. Então a gente precisa tomar consciência, né? A gente tem uma máxima que diz assim: tudo que faz sentido, deixa que venha. Se for bom, deixa que fique. Se for ruim, deixa que vá. E para que a gente possa discernir se é bom ou ruim, a gente precisa tomar primeiramente consciência e depois expandir a consciência. Então hoje, mais do que nunca, é necessário pensar sistêmico. Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. Eu não posso entrar nessa vibe de cabeça sem saber qual é o melhor caminho a ser tomado nesse mundo muvuca. Fantástico, fantástico. Pessoal, cara, vocês não têm noção o quanto eu agradeço de vocês estarem presentes aqui, todo mundo que passou, interagiu de alguma forma, disponibilizou do seu tempo aqui para compartilhar, para transportar juntos. Eu creio que a gente falta muito isso, pelo menos a gente não, né? Falta muito isso para mim, interagir mais aqui com vocês, passar um pouquinho mais desse trazer essas pessoas, né? Como o Técio aqui para auxiliar a gente nessa construção do conhecimento, ou construção de um conhecimento, de novo conhecimento. E Técio, nós estamos aqui chegando nos finalmente, né? O Instagram não deixa a gente ficar mais. Vai bater aqui até mais de 1 hora, quase 1h30. Não tá? Já? De ler o conhecimento do conteúdo ali. É verdade. Quase 1h30. Então, antes da gente cair, deixa eu entregar o que eu prometi. Boa, boa. Para quem está aí na live com a gente e ficou até agora, se você tem interesse em se aprofundar um pouco mais nesse assunto, sobretudo nas questões do autoconhecimento, se você tem interesse, eu estou disposto a te dar 1 hora de mentoria comigo. Se você tem interesse, escreve aí, eu quero. Quem escrever, as 3 primeiras pessoas que escrever eu quero, vão ganhar 1 hora de mentoria gratuita comigo. A gente vai combinar uma disponibilidade de horário e agenda. Você escreve aí, eu quero. E eu vou te dar 1 hora de mentoria. Para a gente se aprofundar mais. Sempre conspira, né? Eu falo que o Will Medeiros disse os astros nos ajudam. A Lisandra. As pessoas que estão aí que são ricas demais. Tá, deixa eu ver aqui, ó. A Lisandra, o Estúdio Mascarenhas e o Will. Os 3 ganharam. Deixa eu dizer para você o que você tem que fazer agora. Você tem que ir no meu perfil do Instagram e mandar um direct para mim. Ok? Então vai lá, @TércioVitor. Você entra lá no meu perfil e manda um direct para a gente combinar a agenda, disponibilidade minha e sua de agenda, para você fazer essa 1 hora de mentorias comigo gratuitamente. É um presente meu para você. Show demais. Eu tenho os contatos deles aqui também. Aproveitar para fazer a ponte. É Lili aí, ó. É Lili. Digníssimo, sensacional. Tá legal. Pessoal, agradeço de coração mais uma vez a presença de todos vocês aqui. Já estou aqui pilhado para fazer uma próxima do teste de novo, combinar mais vezes também, explorar outras temáticas. E é isso, agradeço você também pela disponibilidade, né, por essa parceria de sempre. E vamos. Obrigadão mais uma vez. Eu também agradeço a participação de todos que estiveram conosco até aqui. Parabenizo a todos e, sobretudo, aqueles que ganharam aí uma sessão de mentoria comigo. Vai ser muito bom para vocês. Eu prometo que eu vou entregar o máximo que eu puder nessa 1 hora para tornar um pouco a vida de vocês um pouco melhor, nesse sentido. Agradeço você, Matheus, por a sua disponibilidade, a sua ousadia também de estar juntos aqui compartilhando conhecimento. Parabenizo mais uma vez pela sua capacidade de síntese e estamos juntos. A gente pode pensar numa outra live a 4 mãos, né? Ou com mais pessoas. Você pode chamar um outro parceiro também que trabalha com inovação no aspecto mais objetivo, mais prático, e a gente vai costurando isso, estruturando isso com essa abordagem que eu trouxe.
Show, show. Ah, nessa própria live aqui já tem essas pessoas-chave aí. Vamos esquematizar para as Legal. próximas. Que legal, que legal. Pessoal, brigadão, gratidão, gratidão, gratidão e até a próxima. Boa noite para todos vocês. Valeu, pessoal. Valeu, 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 gente. Gratidão, Lisandra.